E aí galera, beleza? Então nesse vídeo a gente vai, pegar o código que a gente fez e vai aplicar a divisão em camada nele. Bom, eu já fiz esse código, seguindo o princípio da divisão em camada. Aqui a gente só vai, exemplificar realmente no código, dividindo em pacotes. Bom, mas primeiramente relacionado à questão de divisão em camadas, iremos dar uma analisada, no acoplamento e na coesão das classes. Bom, a gente vê aqui que os métodos estão coesos, estão fazendo o que ele se propõe a fazer. O menu exibe o menu, aqui no caso da interface usuário, ler nome, cadastrar animal, listar animal, emissões, exibir dados animais, executar. Então quer dizer, cada método está fazendo uma coisa somente, está executando um objetivo do nosso sistema. Na classe de zoológico também, os dois métodos cadastrar animal, sobrecarregados, cadastram o animal, que foi o proposto a fazer, listar nome espécies também só lista, todos os nomes e as espécies de todos os animais do zoológico. O buscar animal, só simplesmente busca o animal e retorna, então é um método coeso também. E o emitir sonhos e exibir dados animal também. A classe principal só tem o main, que cria o objeto interface usuário e executa. E as classes dos nossos objetos também estão bem definidos. Um animal, aqui no caso um gato, por exemplo, ele é um mamífero e o mamífero é um animal. Está tudo bem dividido. Os métodos estão coesos, estão fazendo uma coisa somente. E as classes representando somente uma coisa também. Ok? Para todas as classes, isso está se aplicando. Eu queria mostrar aqui também como a gente fez nosso sisteminha, já pensando em futuras modificações. Eu posso adicionar novos animais através do processo de herança e escrever pouco código para isso e não alterar o que já está pronto. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui também é por o acoplamento implícito. Que aqui no nosso código a gente tem um pequeno trecho que está acoplado implicitamente. Que é esse trecho aqui, ó, na classe interface usuário. A gente tem aqui no menu, no cadastrar animal, perdão, um print da seguinte forma: digite a espécie: 1 lobo, 2 cachorro, 3 gato, 4 galinhas, 5 águia. Bom, veja que se eu expandir o meu sistema e colocar um outro animal, um cavalo, por exemplo, eu vou lá na minha classe zoológico, vou tratar o cavalo, vou fazer as modificações necessárias para tratar o cavalo, ok? Para criar o objeto e tal. Só que observem que quando eu executar o programa, na hora que chegar nessa parte de cadastrar animal, vai ser exibido a mesma coisa que está aqui, ó. Digite a espécie: 1 lobo, 2 cachorros, 3 gatos, 4 galinhas, 5 águias. E não vai aparecer o cavalo. Ou seja, aqui a gente tem um pedaço que está acoplado implicitamente, Então, qual que seria um jeito de eu resolver isso? É eu criar um método, lá no zoológico, que vai listar para mim as espécies disponíveis no meu zoológico, E aí eu listo as espécies e, para cada uma delas eu coloco um número aqui, que faz sentido, para a gente identificar qual objeto tem que ser criado, ok? Eu fazendo isso, em vez de eu printar diretamente aqui esses valores, eu vou buscar da minha classe zoológico quais são os possíveis animais que eu posso criar. E ao fazer isso,
eu quebro esse acoplamento implícito. Então vamos fazer isso. Primeiro vamos lá na classe zoológico e vamos criar então um método público para listar as espécies. Então, a gente simplesmente vai retornar uma string contendo todas as espécies que a gente tem. Porque se a gente adicionar uma nova espécie, basta eu vir aqui nesse método, né, e acrescentar, né, o novo nome desse animal, né, desse tipo de animal, que automaticamente, né, lá na minha classe de intérface usuário, ele vai listar isso no menu, ok? Eu retiro isso aqui. Né, então, né, ficou bem claro aqui, né, que agora a gente resolveu essa questão do acoplamento implícito, né, que se eu adicionar, né, um novo animal, basta eu vir aqui nesse método, adicionar aqui ele, por exemplo, cavalo, por exemplo, 6 cavalos, que lá, né, na minha classe que o usuário vai ser listado, né, então aqui eu tirei nesse acoplamento implícito que tinha aqui. Então eu venho aqui na classe de intérface com o usuário e aqui sim, né, a gente chama listar espécies disponíveis. Ok. Vamos ver se está funcionando. Vou testar. Não, beleza, está funcionando. Agora vamos modificar aqui. Mas se eu criasse, né, um novo animal e colocasse aqui o cavalo, por exemplo, né, automaticamente seria listado na minha classe. Lá apareceu cavalo. Ok. Então beleza, né, galera? A questão aqui do nosso acoplamento implícito a gente, né, já tratou. Beleza, então. Agora então, aqui a gente já programou, né, esse exercício aqui pensando já em divisão em camadas, né? Criamos uma interface com o usuário, criamos o zoológico, né, que é o controlador, né, que tem a lógicazinha do nosso sistema. E a gente tem os objetos, né, principais, né, os objetos, né, que vão ser, né, o objetivo do sisteminha. Então, como que a gente aplica a divisão em camadas aqui, né, no código? Bom, primeiro, como eu falei, os métodos estão coesos e com baixo acoplamento, isso é bom. E observe aqui que a forma como a gente fez esse sisteminha, a gente seguiu a divisão em camadas, né, proposta no vídeo teórico, né, onde a classe de acesso a dados, né, só conhece os objetos. Aqui no caso a gente não está usando, né, a classe de dados ainda, a gente vai fazer no próximo vídeo.
mas então eu não estou usando. A classe, né, de controle, ela não conhece a classe de interface com o usuário, né? Ela simplesmente, né, vai receber os dados, criar os objetos, executar. Mas não importa, né, se a interface do usuário é em linha de comando ou se é em interface gráfica. E a minha interface com o usuário, né, não conhece os objetos, né, diretamente da classe controle, né? Então o acoplamento está baixo. Aqui, hora nenhuma, eu, por exemplo, dou um new objeto, né, um new animal, por exemplo, aqui na minha interface usuário. Ok? Então, dito isso, como é que a gente visualiza, né, no código isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai separar em pacotes esse nosso código. Então a gente vai dividir em 4 pacotes. O primeiro pacote vai ser o view, que vai conter a interface com o usuário. O segundo pacote vai ser o controller, né, que contém as classes de controle, no nosso caso aqui o zoológico. O terceiro pacote eu vou chamar ele de model, né, que seria que a gente vai guardar, né, tá dentro da parte de controle também, né, daquela divisão geral, mas ele vai conter, né, os objetos de interesse em si, né, que seriam os animais. Por quê? Porque a gente vai ter um outro pacote, né, chamado persistence, né, que seria a classe de acesso a dados. E para ficar bem separadinho, que a classe de acesso a dados só pode acessar os objetos, né, que vão ser salvos em si, então ela só vai poder acessar os objetos, chamar métodos, né, do pacote model, né, que vai ser os objetos em si que vão ser salvos. Então ela não vai poder nem, né, saber que existe um controlador, ok? Então essa vai ser a divisão que a gente vai fazer. Então a gente vem aqui, ó, no nosso pacote principal, zoológico, e a gente vai, né, separar esse monte de classe. Observem aqui, né, que eu tenho bastante classes aqui, que num sistema realmente grande, esse número seria gigantesco. Ficar tudo num pacote só, né, pode confundir muito. Você vai se perder e não vai nem saber o que cada classe faz. Ok? Então vamos separar. Primeiro vamos criar, né, um novo pacote aqui. Eu vou criar todos os pacotes e depois eu vou adicionar as classes. Então, nosso primeiro pacote vai ser o modelo. O segundo vai ser o view. O terceiro vai ser o controller. E o quarto vai ser o persistence. Que vai ser que vai conter, né, as classes de acesso a dados que a gente vai fazer no outro vídeo. Beleza, meus pacotes estão aqui embaixo, né, estão vazios, então vamos colocar classes nele. Então, a minha classe zoológico, ela vai para o pacote controle. Eu vou arrastar ela aqui, ó. Vou refatorar, né, aqui no NetBeans. Coloquei ela na classe controle. Agora vamos pegar todos os objetos, né, em si que serão salvos, né, de interesse. E vamos colocá-lo no pacote modelo. Agora a gente pega, né, a interface com o usuário, coloca no view, pacote view. E essa classe principal aqui, que só tem o main, eu vou deixar ela fora dos pacotes. Ela vai ser a classe que simplesmente chama, né, cria um objeto da interface usuário e começa a executar o programa. Então ela não relaciona-se com nenhuma outra classe, então eu vou deixar ela aqui de fora. Então observem aqui
né, que o persistence, né, ele tá vazio por enquanto. A gente vai programar no próximo vídeo. E aqui eu tenho os outros pacotes com as classes necessárias. Então, vamos olhar aqui, ó. O NetBeans já faz as mudanças necessárias pra gente. Aqui no interface usuário, por exemplo, ele já importou o pacote zoológico, a classe zoológico, né, do pacote controller, né? E aqui está dizendo, né, que tá no o interface usuário está no pacote view, zoológico.view, beleza? Então veja aqui que eu estou seguindo a divisão em camadas. A interface usuário está conhecendo o controle, né, que seria a nossa classe zoológico, mas, né, ao contrário não é verdade. Vamos olhar aqui, né, para ter certeza, ó. Nosso pacote zoológico controller, aqui. A gente está importando, né, do modelo, né, os objetos, né, que a gente precisa controlar, né, que é o águia, o animal, o cachorro, galinha, gato, lobo. Aqui a gente poderia simplesmente colocar model.asterisco, que quer importar tudo que tem no pacote, mas é bom deixar desse jeito que você vê direitinho quais classes você está importando, né, para o seu código. Então aqui é a mesma coisa, né, a gente está seguindo direitinho, né, a divisão em camadas, não está ferindo nada. A classe principal, aqui ela conhece, né, somente a interface usuário, que é o objeto que ela precisa criar para iniciar, mas aqui ela só dispara o método principal, então não faz, né, tanta diferença. E aqui os nossos objetos, né, modelos, né, mamífero, lobo, tudo dentro, né, desse pacote. Então beleza, fizemos isso, né? Vamos testar, né, o nosso sistema funcionando com baixo acoplamento, né, e alta coesão. Vamos testá-lo aqui. Olha que bonitinho. Então vejam que está funcionando, né? Nosso sisteminha continua funcionando. A gente somente organizou, né, as classes aqui dentro de pacotes a fim de seguir o conceito de divisão em camadas, né, que foi implementado, né, logicamente ao longo do desenvolvimento, e a gente conseguiu, né, acabar com aquele acoplamento implícito inicial. Então veja aqui, ó, a gente tem os pacotes, né, todos bonitinhos aqui. E no próximo vídeo, então, né, sobre arquivos texto, nós vamos salvar, né, recuperar dados de arquivos texto desse nosso programinha. Então valeu, galera, muito obrigado e até mais.